Beleza, prezados, voltamos aí para o nosso terceiro e último bloco do encontro de hoje. Estamos tratando agora, entramos na parte que envolve as normas gerais em matéria tributária, tema importante, tema de muita relevância, que nós vamos pegar basicamente agora toda a tratativa do Código Tributário Nacional, os principais aspectos relativamente ao CTN. E na nossa sequência, agora, antes da gente ir para o intervalo, eu falei para vocês sobre a questão do artigo 104, que ele deve ser interpretado à luz do que dispõe o texto constitucional, né? Porque ele me parece, né, que se refere ao princípio da anterioridade, mas não se refere, né? Isso ainda dentro da vigência da norma. Só que a aplicação da norma vai começar a partir dos termos do artigo 105. A gente fala do artigo 104 na aplicação, porque ele é relevante. Agora, o artigo 105 do Código Tributário Nacional, ele vai estabelecer que a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores, veja a expressão, futuros, e aos pendentes, assim entendidos, aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa. Então, observe, a partir do momento que a legislação tributária ela está em vigor, ela vai ser aplicada de maneira imediata aos fatos geradores futuros e pendentes. E aí, logicamente, nós vamos nos ater ao princípio da irretroatividade em matéria tributária. O que nos chama a atenção passa a ser por óbvio, né? Eu vou colocar no item B, a aplicabilidade retroativa da norma tributária. Veja que a regra geral, você já viu que é a aplicação de forma para os fatos futuros, não para os fatos pretéritos. Então aqui nós estamos dizendo o seguinte, quando a lei tributária, a gente já viu isso em princípios, ela será aplicada aos fatos ocorridos anteriormente à sua vigência. Então, primeiramente, quando a lei for expressamente interpretativa, desde que não comine ao contribuinte qualquer espécie de sanção. E também, em se tratando de ato infracional não transitado em julgado, cuja lei posterior deixe de defini-lo como infração ou comine uma penalidade menos severa. Eu não vou aqui reexplicar algo que a gente já tratou na parte de princípios, mas é só para você se recordar que são estes aspectos que autorizam a possibilidade da lei tributária ser aplicada. Deixa eu só tirar aqui. Isso, tirou aqui do lado.
da lei tributária ser aplicada a fatos que aconteceram antes de sua vigência, tá? São essas duas circunstâncias. Só tome cuidado aqui que não se trata de qualquer situação, mas de ato infracional. A gente já tratou isso aqui em conjunto. Beleza? Então isso, a aplicação da norma tributária. E lembre-se que nos termos do artigo 144 do CTN, o lançamento ele se reporta à lei vigente na época do fato gerador. Então ele se aplica à lei vigente na época em que o fato gerador acontece. Tranquilos até aqui? Beleza? Muito bem. Então fechamos essa parte da aplicação. Vamos falar agora da integração na norma tributária. A integração ela vai observar os termos do artigo 108 do Código Tributário Nacional. E quando a gente fala de integrar, a primeira coisa que deve se levar em consideração é: existe um fato no mundo concreto que gera efeitos tributários mas não há disposição legal expressa. Então, eu tenho um fato no mundo concreto que ele está gerando efeitos tributários, mas não tem nenhuma lei que o regulamente. Então, para isso, eu preciso de alguma forma integrá-lo. E para isso que existe, então, a integração na norma. Então, existe uma ordem decrescente de aplicação desse princípio, né, dessa integração. E essa ordem decrescente, primeiramente, começa com a analogia. A analogia é a aplicação de um fato semelhante a outro, em se tratando do caso concreto. E nesse caso, a única exigência que a norma faz é, veja, a analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Em suma, não se pode tributar por analogia. O que se analisa é isso aqui: eu não posso tributar por analogia. Isso por quê? Porque em matéria tributária nós aplicamos o princípio da tipicidade fechada ou tipicidade cerrada. A lei tributária ela somente pode ser aplicada, nesse caso, aos fatos, né, que definitivamente estão descritos na norma. Eu não posso simplesmente tributar por analogia. Bom, tentei tributar por analogia, não consegui. Aliás, tentei integrar por analogia, não consegui. Vai para os princípios gerais de direito tributário. Então, com aqueles princípios que nós já estudamos em aula. Anterioridade, capacidade contributiva, vedação ao confisco. Vou tentar integrar aquele fato no mundo concreto a essa questão principiológica. Não consegui, vou para os princípios gerais de direito público. É o que acontece tais como com equidade, segurança jurídica, aliás, segurança, tira equidade, coloca segurança jurídica, devido processo legal, razoabilidade, proporcionalidade. Bom, não consegui integrar pelos princípios gerais de direito público. Aí sim eu vou para a
equidade. A equidade nada mais é do que a aplicação do senso de justiça a um caso concreto. Só que da mesma forma que nós temos restrição em se tratando da analogia, nós temos restrição em se tratando da equidade. O artigo 108, no parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, diz que a equidade ela não pode resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Eu não posso dispensar por uma questão de senso de justiça. Pelo senso de justiça, a pessoa não deve pagar tributo. Não rola. Então, eu não posso me utilizar, nesse caso, da analogia e nem da equidade com as devidas finalidades que foram propostas. Agora, óbvio que existe uma grande discussão sobre a validade dessa ordem. E por que isso, gente? Por uma razão muito simples. Não se concebe pela doutrina a analogia ela ser superior à questão de princípios. E dá para entender, né? Como é que eu vou primeiramente analisar a analogia antes de analisar quaisquer espécies de princípios? Então, primeiramente, eu tenho que colocar o princípio como base central para depois, aí sim, inserir quaisquer questões sobre a analogia. Né? Então, essa fica a discussão doutrinária. Primeiro, eu teria que aplicar princípios, e aí, em não tendo a aplicabilidade dos princípios, aí sim eu poderia falar alguma coisa sobre analogia. Beleza? Então falamos aí da integração da norma tributária, e agora vamos falar sobre a interpretação da norma tributária. Quando a gente fala em interpretação, deixa eu ver se eu estou no caminho certo. Coloquei primeiro legislação, depois vigência, 3, aplicação. Não, aqui é 4, integração, tá, queridos? Para não errar, tá bom? 4, integração. Agora sim, ó. O 5, a gente entra com interpretação da norma tributária. Veja que interpretar, né, a expressão interpretar significa extrair o verdadeiro sentido de uma norma. E para isso, para se extrair esse verdadeiro sentido de uma norma, nós temos inclusive uma ciência que estuda a metodologia de interpretação, que é a hermenêutica. A hermenêutica ela vai estudar os métodos de interpretação que são utilizados. E nesse aspecto, nós temos o seguinte que é importante ressaltar. Nós temos alguns métodos de interpretação que devem ser observados. Então nós temos, por exemplo, o método de interpretação, que ele é lógico. Aliás, vamos colocar primeiro o literal ou gramatical. Existe o método de interpretação lógico, existe o método de interpretação axiológico, existe o método de interpretação, colocando os principais, tá? Teleológico, o método de interpretação histórico e o método de interpretação sistemático ou sistêmico. Então, nesse caso, dentre esses métodos de interpretação, nós temos aqui, então, todo esse arcabouço de informações de metodologia. A interpretação literal ou gramatical é aquela cuja interpretação ocorre dentro dos limites semânticos. Então, é meramente analisar limite semântico. Por isso que os efeitos sempre serão restritivos. Se eu faço qualquer espécie de interpretação literal, os efeitos eles sempre serão efeitos restritivos. O método de interpretação lógico é aquele em que se aplica aqui
uma coisa não pode ser ou não ser ao mesmo tempo. Então, tudo o que é lícito não pode ser ilícito. Tudo o que for constitucional não pode ser inconstitucional. Então, esse é o método de interpretação lógico. Nós temos ainda o método de interpretação axiológico, que é finalístico. Analisa-se a finalidade da norma, o porquê que o legislador chegou àquela observância. Aliás, axiológico não. Esse aqui é o finalístico, é o teleológico. Vou colocar aqui, que eu pensei que eu tinha colocado primeiro o teleológico. Então aqui você vai colocar para o teleológico, tudo bem? Agora sim, quando a gente fala de axiológico, é aquele que leva em consideração os axiomas, que são os valores aplicáveis à norma. Então, por exemplo, boa-fé, moral, justiça, dentre outros. Então, isso passa a ser uma metodologia que leva-se em consideração a axiológica. Teleológica é finalística, histórico. Observa-se os fatos e normas do passado para o alcance da interpretação presente, e sistemático observa a funcionalidade da norma dentro do sistema jurídico. Dentro do sistema jurídico. Então, esse passa a ser aqui, nesse caso, a funcionalidade da norma no sistema jurídico. No sistema jurídico. Beleza? Veja, o Supremo ele sempre se utilizou de vários mecanismos. Então, por exemplo, nós temos uma forma de interpretação literal ou gramatical, que é aquela que acontece nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional, que vai dizer que interpreta-se literalmente norma tributária que disponha sobre suspensão e exclusão do crédito tributário. Então, tudo que for interpretado sobre suspensão e sobre exclusão tem que ser interpretada de forma literal, portanto, não gera efeitos restritivos. A mesma coisa, nesse caso, as questões que versam sobre concessão de isenção, outorga, vamos colocar outorga como está na lei, tá? A outorga de isenção. E o mesmo acontece através do descumprimento de obrigações tributárias acessórias. Então, veja que todos esses itens, eles advêm de uma interpretação literal. A interpretação literal é aquela que vai gerar sempre efeitos restritivos e sempre vai se observar os critérios semânticos da norma. Agora, a interpretação lógica, quando se diz que tudo aquilo que é constitucional não pode ser inconstitucional. Então, por exemplo, se você levar em consideração a taxa de lixo, o critério que o Supremo Tribunal Federal adota na súmula vinculante 19 foi um critério lógico na época, dizendo, olha,
a taxa de lixo, se a taxa ela pode ser utilizada para prestação, por exemplo, de serviços públicos específicos e divisíveis, que são postos à disposição do contribuinte. Se ela é constitucional, a taxa do lixo ela não pode ser inconstitucional, porque ela está justamente recaindo sobre serviços públicos específicos e divisíveis nessa situação. A questão axiológica leva-se em consideração boa-fé, moral, justiça, isso que nós levamos, inclusive, em interpretação na Lei 13.988, quando fala da transação tributária, que leva em consideração esses critérios também valorativos, o critério da axiologia. O mesmo acontece com denúncia espontânea. Finalístico, nós levamos em consideração esse critério finalístico, por exemplo, na imunidade tributária dos impostos indiretos, que levou em consideração um critério finalístico quando tributa, nesse caso, operações, e o Supremo disse, olha, mas são impostos, então são todos os impostos, inclusive incorporando aí os impostos indiretos. A parte histórica foi o que levou em consideração o Supremo pela não incidência de IPVA sobre aeronaves e embarcações. Então, a não incidência de IPVA sobre aeronaves e embarcações adveio de uma questão histórica, porque o IPVA, antes, ele veio em substituição à antiga TRU, a taxa rodoviária única, e se era uma taxa rodoviária, incidia-se sobre veículos terrestres, não veículos marítimos e nem veículos aéreos. Isso é a questão sistemática é o que está sendo implementada hoje. Observa-se a norma dentro de uma sistemática jurídica. Então essa é a forma, veja, dos métodos de interpretação que nós temos. E nós temos a questão de normas de direito privado. Isso nos artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional. Primeiro que é importante ressaltar que as normas tributárias elas não podem deixar de observar as normas de direito privado. Então, é uma observância obrigatória. As normas tributárias, elas devem observar as normas de direito privado. É uma exigência legal. Até aqui, belezinha? Muito bem. Então, diante disso, vamos para o nosso breve intervalinho e na volta a gente entra no nosso último bloco de hoje. Até já.